Olá, Cassiano Bittencourt, pelo O Básico da Bolsa. Hoje, para explicar o porquê investir na Bolsa, né? Então, a gente tem vários motivos ali que tornam a Bolsa de Valores um investimento interessante, especialmente quando a gente fala de ações, e eu vim aqui justamente para explicar o porquê, esses vários motivos do porquê investir na Bolsa de Valores, tá? Primeiramente, é uma forma barata, e quando eu digo barata, estou falando de alocação de capital, da quantidade de dinheiro que você precisa para participar, de investir nos setores produtivos do país. E o que eu quero dizer? Né? Você poderia, por exemplo, investir em uma siderúrgica sem ter que construir uma siderúrgica ou sem ter que levantar o capital para fazer uma siderúrgica, uma empresa aérea, como por exemplo a Gol ou a Azul, você poderia investir nela e aproveitar da operação daquela empresa sem ter que de fato fazer leasing operacional de avião nem coisa do gênero. E também frigoríficos, por exemplo, você poderia participar do negócio frigorífico com um capital muito menor, participando como sócio de um frigorífico que já tem ações negociadas na bolsa, ao invés de ter que levantar o capital do zero. Então, esse é o primeiro ponto positivo, que é o quê? Poder participar como investidor no setor produtivo nacional sem ter que necessariamente criar uma empresa do zero. Outro ponto é a diversificação dos investimentos. Quando a gente tem, por exemplo, um portfólio de renda fixa, esse portfólio aí, quando eu falo portfólio, é o conjunto dos nossos investimentos, né? Quando a gente tem lá, por exemplo, previdência privada, renda fixa, através de um CDB ou de um fundo de renda fixa de algum banco que a gente tenha, é sempre bom diversificar esse investimento, porque renda fixa, por exemplo, é mais seguro, mas geralmente tem um ganho menor, e é importante a gente ter um capital colocado num ativo que tem aí uma possibilidade de ganho para o portfólio como um todo. Não correr um risco muito maior, mas a gente ter aí um ganho um pouquinho acima do que seria se tivesse pura e simplesmente centralizado no investimento mais tranquilo e mais simples possível. Então a gente vê ali na Bolsa de Valores a possibilidade de comprar um ou outro ativo financeiro, no caso aqui a gente está falando especificamente de ações, para justamente poder dar uma apimentada no seu portfólio de investimentos. Então esse é outro ponto interessante. Inclusive dentro da Bolsa de Valores é possível a gente diversificar os ativos ou as ações que a gente compra, escolhendo setores variados, justamente para não estar centralizado em apenas um setor e não correr um risco sistêmico. O que eu quero dizer com risco sistêmico? Por exemplo, se o setor de varejo está indo mal, mas eu tenho ações do setor de varejo, e tem ações do setor frigorífico, e tem ações do setor de empresas aéreas, e tem ações do setor como siderúrgica, extratora de petróleo e por aí vai, eu tenho ali uma diversificação que faz com que mesmo que um setor esteja mal, o outro setor esteja mal naquele momento, o meu portfólio como um todo consiga rendimentos. Tá? Outro ponto é o que? O baixo custo. Hoje em dia a gente está vendo, primeiramente, cada vez mais custo de transação, como por exemplo corretagem, que é o valor que você paga para fazer uma operação de compra ou de venda de ações na bolsa. Cada vez mais esse valor está sendo reduzido. Tem algumas corretoras que já estão trabalhando com valor zero aí, então teve uma redução de custo de transação muito grande para a bolsa de valores, para a operação de ações. A gente não tem, para quem compra e vende ações por conta própria, a gente não tem taxa de administração, que é uma coisa que muitos fundos cobram, a gente não tem taxa de performance, que é outro valor que muitos fundos cobram, então isso é positivo, reduz ali o nosso custo. Além disso, para quem é um investidor menor, a gente tem ali a isenção do imposto de renda sobre o ganho com ações quando você investe, né, movimenta até 20 mil reais num mês. Então isso daí para o investidor que é menor é um ponto positivo. Além disso, mesmo que passe desses 20 mil reais no mês de movimentação financeira, a gente tem ali um imposto de renda que incide sobre o ganho de 15%, que não é algo absurdamente agressivo, então isso é super positivo. E como último motivo aí, a liquidez, que a gente vê que a gente tem eventualmente um investimento ou outro, ou uma multa quando a gente pede o capital antes do tempo de maturação, ou então simplesmente a dificuldade de pedir o capital de volta, porque tem ali um tempo que eu tenho que esperar até que esse capital possa ser devolvido. Em alguns fundos de investimento isso acontece, em alguns investimentos de renda fixa a gente vê essa multa, a gente vê inclusive ali em alguns fundos de previdência o imposto de renda que vai caindo à medida que vai passando o tempo. Então se você resolve sacar antes, aquilo ali acaba te penalizando através do imposto. E a Bolsa de Valores, através de investimento em ações, você decidiu que vai vender hoje em D+2,
ou seja, 2 dias depois de executada a negociação, aquele dinheiro está na sua mão sem nenhum problema. Então, a liquidez é algo muito interessante também, a capacidade que você tem de puxar aquele dinheiro de volta para sua conta bancária, caso você necessite, precise ou deseje. Tá ok? Então, acho que esses são os pontos que eu gostaria que vocês pegassem hoje, que é o quê? O porquê investir na Bolsa de Valores. Então, só para fazer um resuminho, forma mais barata de investir no setor produtivo, diversificação de investimentos, baixo custo e a liquidez, que é praticamente imediata. Tá? Por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe e até amanhã.